Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês aqui um plano estruturado para você começar a fazer essa transição. Como que eu saio do meu CLT, né? E muita gente me manda mensagem falando que quer construir a sua própria fonte de renda com o canal Dark, que quer pelo menos conseguir sair do trabalho para conseguir viver disso, porque realmente uma rotina CLT é muito pesada, né? Então você tem que trabalhar às vezes no sábado, você tem que trabalhar num horário específico, tem que responder chefe. Quando você cria um canal e você trabalha para si próprio e você ganha em dólar, e você tem essa liberdade de trabalhar num café, por exemplo, pô, essas coisas são muito legais, são muito divertidas, né? Isso sem contar com o tempo que você pode passar com a sua família, né? Eu tenho um filho agora que nasceu há pouco tempo, né? Vai fazer 8 meses. Cara, eu posso passar quase o dia inteiro com ele, posso dar uma comida para ele, posso tomar café da manhã com ele. Então, assim, a liberdade e a qualidade de vida melhora muito, né? Eu sei disso. E hoje eu vou falar sobre isso, então. A gente vai comentar aqui sobre esse plano aí para que você também consiga abandonar o CLT e começar a viver com o seu canal Dark, beleza? Mas sem fazer loucura, isso é muito importante também, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso começar falando aqui, que eu acho que é o erro número um das pessoas, é justamente porque a maior parte das pessoas que querem largar o CLT, elas não querem largar o CLT porque elas querem empreender, trabalhar pesado no próprio trabalho, no próprio emprego, né? No seu próprio negócio. Não, elas querem sair da CLT porque elas acham que elas vão escapar do trabalho. E aí é que tá a dificuldade, né? Porque muitas vezes, cara, principalmente no começo, quando você, por exemplo, vai começar o seu canal Dark de futebol, ou de histórias, ou de psicologia, ou de finanças, cara, nesse começo é muito provável, preste atenção nisso, é muito provável que você vai ter que trabalhar mais do que quando você trabalha na CLT, do que você trabalhava na CLT. Na CLT você tem um certo conforto, você está numa posição meio confortável, ali você sabe que você vai receber seu salário, que vai tudo bem no final do mês. Se você perder seu emprego, se te demitirem sem nenhum motivo, você vai receber lá a garantia e tudo mais. Agora, quando você está trabalhando para si próprio, irmão, você precisa realmente trabalhar e dar o sangue da vida. Muitas pessoas estão no CLT, elas não têm essa cabeça, essa mentalidade de dono de negócio, né? Elas têm essa mentalidade de, vou fazer meu trabalho para voltar para casa, para ver o jogo do Flamengo e acabou. Quando você quer empreender, quando você quer construir seu próprio negócio, você precisa trabalhar muito mais. Não adianta achar que você vai escapar do trabalho, né? As pessoas vendem também essa ilusão com o canal Dark, né? Você vai trabalhar de qualquer jeito, vai criar um canal genérico aí, só modelar. Aí tem esses verbos que o pessoal usa, né? Você vai modelar, vai clonar, vai sei lá mais o que, fazer de algum outro canal, e aí você vai ganhar mais de 20 mil dólares por mês, ou 10 mil dólares, sei lá qual que é a promessa. Mas não é bem assim, tá? Pô, você precisa desenvolver uma habilidade e vai te tomar tempo, vai te custar sangue desenvolver essa habilidade, certo? E muito provavelmente vai ser uma bosta o resultado inicial, certo? Então, isso faz parte do processo, tá? Então, é isso que acontece. As pessoas assistem um vídeo ou outro motivacional lá, elas escolhem algum nicho aleatório, escolhem qualquer coisa, e aí quando o resultado não vem, elas simplesmente falam, beleza, não dá certo mesmo, o cara me enganou, e é isso. Na verdade, não é que o cara te enganou, né? Na verdade é que você não teve um plano estrutural sólido com base na realidade. Você não pensou o que realmente acontece na realidade. E é isso que eu vou te demonstrar aqui agora nesse vídeo de hoje, tá? Então o negócio é o seguinte, cara. Tentar ganhar dinheiro online é diferente de construir uma operação digital capaz de substituir um salário. Qualquer um, preste atenção, qualquer um pode ganhar um dinheiro online, tá? É só você abrir uma conta numa bet aí, apostar, sei lá, aposta na vitória do Barcelona, daqui a pouco você ganha R$ 100 aí, beleza. A questão é, essa forma de ganhar dinheiro online, ela substitui o seu salário? Ou não? Ou você está conseguindo ganhar um dinheirinho com a internet que está só te dando um pingadinho? Ou às vezes está só te tirando dinheiro, né? No caso da Bet, por exemplo, se você está apostando aí, uma hora você vai perder tudo, né? Isso é fato. Então, assim, você tem que se perguntar, você tem que pensar sobre isso, cara. Você criar um trabalho, criar uma estrutura sólida que vá te fazer ganhar dinheiro todos os meses, cara, isso aí é uma outra coisa. Isso é mais difícil, exige mais trabalho. Lembra que eu falei? Você está criando um canal para escapar do trabalho,
cara, esquece. Mas é um trabalho muito mais vantajoso, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente consegue fazer para criar essa estrutura que funciona, tá? Então eu separei aqui em três pilares no nosso vídeo de hoje. O primeiro é a estabilidade financeira. O segundo é a estabilidade emocional, que muitas pessoas subestimam isso aqui. E terceiro, operação digital validada, tá? Então, o que acontece? Você tem que, na minha ideia aqui, você tem que ser capaz de corresponder a esses três pilares para que você possa abandonar o seu canal, abandonar o seu emprego, aí, a sua posição na empresa que você exerce hoje em dia, tá? Então é isso. Primeira fase, tá? Primeira fase é essa preparação estrutural, antes do YouTube. Então, a gente vai começar agora a ter uma clareza de objetivo, clareza do ponto que a gente quer chegar, qual que é o ponto final que a gente quer alcançar, tá? Então, o nosso ponto final nunca vai ser abandonar o emprego, sair de um emprego, certo? Ou, às vezes, as pessoas tomam a decisão com base nas emoções, né? Então, você teve uma briga com o seu chefe e aí você vai e pensa assim, não, meu objetivo agora vai ser realmente abandonar esse cara, eu não quero nunca mais ver esse pessoal na minha vida, eu tenho nojo desse uniforme, sei lá, alguma coisa assim. Quando você toma decisões assim de caráter emocional, a probabilidade de você estar fazendo uma coisa muito ruim, tomando uma má decisão é muito grande. Você precisa começar a refletir sobre as coisas de maneira um pouco mais fria, né? Deixa para pensar sobre essa decisão que você vai tomar quando você não tiver com raiva da pessoa, quando você não tiver com ódio mortal pelos outros, ou quando você não tiver brigado com ninguém, né? Você precisa tomar uma decisão fria, cara. Então você tem que, ao invés de ficar com raiva e pensar, não, eu vou abandonar isso, não sei o quê, tudo bem, isso pode ser um certo um aspecto aí que vai te ajudar a construir, a trabalhar mesmo cansado, pode acontecer, mas isso não pode ser o seu objetivo central aqui, certo? Essa clareza de objetivo primário. O objetivo primário tem que ser construir algo de bom e não abandonar algo de ruim. Percebe que são coisas diferentes? Então você precisa ter em mente, cara, eu vou construir um negócio sólido. Eu vou realmente construir um canal que me dê dinheiro todos os meses, pelo menos de maneira que eu consiga me sustentar e sustentar a minha família se necessário, tá? Então você precisa planejar isso muitas vezes antes de chegar nesse ponto, né? Esse ponto de brigar com o chefe, ficar com ódio do trabalho. Então, por isso que se você não está nesse nível ainda, é muito bom que você comece a se planejar agora, certo? Para quando chegar nesse momento, você, abandona essas coisas e aí sim tem um trabalho para você focar online, tá? Então, você precisa também de organização financeira, isso aqui é fundamental, porque se você estiver desesperado, cara, então assim, esse mês eu preciso que meu vídeo viralize, senão eu vou ser despejado. Cara, esquece, irmão, você não tem como trabalhar assim. Você vai pirar assim, você vai surtar, cara. É melhor você, sei lá, fazer uma coisa certa, igual começar a trabalhar com Uber, arranja um carro aí, trabalha com Uber, para você ter uma renda garantida, e aí aos poucos você vai planejando. Porque não é do dia para a noite que você vai viralizar um vídeo, que você vai aprender a editar bem, você vai aprender a se comunicar. Então você precisa de uma certa estabilidade ali, entendeu? Então você não pode ter esse desespero total, né? Então assim, o que eu sugiro que você faça antes de você dar esse passo, né? De sair do CLT? Monta uma reserva financeira, pô. Se você quer focar só no YouTube mesmo, ou só em outro negócio digital, cara, tem o suficiente para se manter por 1 ano, talvez. Ou se não for possível, 6 meses, tá? E cara, como é que você faz para aumentar essa sua renda, essa sua reserva de emergência? Você também começa a consumir menos. Então você começa a abrir mão de certas coisas que você já faz, entendeu? Então, eu costumo, sei lá, cara, gastar R$ 200 por mês, R$ 300, R$ 500 por mês só de cerveja. Porque eu gosto muito de, quando eu vou com meus amigos fazer uma resenha lá, eu gasto, tomo 4 long necks, sei lá, enfim, tô dando um exemplo absurdo aqui, mas acontece, é a realidade de muitos brasileiros isso aqui, né? Cara, evita esses gastos supérfluos. Então, ao invés de você sair 4 vezes, ao invés de você pedir iFood 7 vezes no mês, pede uma, entendeu? Dá uma olhada em algumas receitas aí no YouTube, faz em casa a comida, começa a mapear onde você está gastando muito dinheiro e temporariamente reduz as despesas para que você consiga viver com mais do dinheiro que você guardou, entendeu?
Então, isso é muito fundamental também, percebe? A gente está construindo o alicerce aqui, né? Então, você primeiro definiu o objetivo lá, depois você está começando a se organizar financeiramente agora para você não ficar em desespero caso alguma coisa dê errada, né? Então, você precisa, justamente, tem um outro problema aqui, né? Isso que eu vou falar agora, né? Eu ia falar de um outro assunto, mas na verdade, o próximo tópico que eu selecionei para falar aqui é justamente essa estrutura mental no sentido de você ter. Lembra que eu dei o exemplo do Uber, né? Beleza, você vai lá pro Uber. Qual que é a armadilha que muitos caem nesse ponto? É pensar o seguinte: pô, já tô ganhando bem aqui, né? Já tá dando certo aqui, eu vou chegar em casa, às vezes você trabalhou, pô, trabalho dirigindo é cansativo, né? Mas tem um ponto positivo. Não é muito exaustivo mentalmente dirigir, percebe? Porque você meio que dirige no automático ali, certo? Você leva uma pessoa do ponto A ao ponto B, ou você é um garçom, por exemplo. Cara, o garçom é um trabalho mais físico ali, de, pô, levar na mesa as comidas, né? Claro, tem um relacionamento com o cliente, mas não te exige muito da parte mental. Como, por exemplo, um cara que trabalha numa área contábil, ou um cara que, sei lá, trabalha com assessor de investimentos, que tem que ficar mexendo em planilha e tudo mais. Às vezes, cara, você tem um trabalho que é um trabalho mais mecânico mesmo, um trabalho que é mais prático e te desgasta menos mentalmente, é melhor. E aí você não pode cair na armadilha de ficar confortável com ele também, né? Igual você começou lá o Uber temporariamente para você ter uma reserva de emergência. E aí você desiste de construir, então, no fim do dia lá o seu canal, ou no começo do dia. Então, o que eu posso te dar de dica prática aqui é: faça a coisa que te exija mais mentalmente no começo do dia. Então, se você, por exemplo, trabalha aí como garçom, como Uber, como alguma dessas coisas, usa o começo, como você pode definir o seu horário, né? Tenta trabalhar no seu canal no começo do dia, porque é um momento que você vai precisar mais da sua cabeça fresca, né? Então, inclusive, o começo do dia é excelente para você aproveitar para rezar, para você aproveitar para fazer uma leitura, né? Estudar. Por quê? Porque você está com a cabeça fresca, né? Então, mesmo se você está no CLT ainda, cara, o que eu te recomendo? Tenta se planejar ao máximo para ir dormir muito cedo e acordar muito cedo, porque você consegue, às vezes, botar, tipo, 2 horas de trabalho, no seu canal Dark antes de ir pro trabalho, entendeu? Pô, não precisa acordar às 5, acorda às 5h30 e trabalha de 5h30 a 7h30 no seu canal, por exemplo. E aí vai pro seu emprego CLT. E aí você se planeja para dormir 9h30, 10 horas. Pô, uma rotina muito equilibrada isso, cara. Muito viável de fazer, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que vai ser necessária, você ter essa disciplina, né? Porque mesmo cansado você vai ter que trabalhar. E isso é uma das principais dicas que eu posso dar para vocês. Defina todos os dias alguma hora, de preferência que a sua cabeça esteja fresca, para você trabalhar com consistência, certo? E aceitar a sua circunstância. Não é para você ficar, mas olha como eu sou sofrida, eu tenho que dirigir Uber, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, minha vida é muito ruim porque eu tenho que tomar conta da minha mãe. Aí você fica nesse tempo todo sentindo pena de si mesmo, você nunca vai começar a resolver a situação, entende? Então aceita as circunstâncias no primeiro instante, certo? Quando você errar, vamos lá, você começou a trabalhar no seu canal lá, você fez uma semana de trabalho, você fez tudo certo, igual você aprendeu no YouTube, você postou seu vídeo, o vídeo foi mal pra caramba. E aí, cara? Como é que você vai lidar? Como é que você vai reagir frente a esse erro, certo? Então você precisa ter calma, paciência para lidar com o erro. Você precisa colocar uma meta que seja uma meta de horas trabalhadas e não de resultado exatamente, né? Porque se você chega e bota, não, minha meta esse mês é fazer 100 mil views, sei lá. Cara, eu não consigo controlar exatamente isso. Mas se eu boto a minha meta de eu vou trabalhar 2 horas todos os dias, cara, e vou estudar meia hora sobre esse conteúdo todos os dias, isso eu consigo medir. E aí se a fortuna, né, se a roda da fortuna vai sorrir para mim ou não, aí eu não sei. Mas a minha parte eu fiz, né? Então é isso que a gente tem que medir. Isso que é se não medir isso é loucura. Se não medir isso é loucura. Então, por exemplo, nesse canal de negócio aqui, eu me propus a postar agora 3 vídeos semanais muito bons. Então, muito profundos, pesquisados e tal. Cara, se o meu resultado vai ser bom, só Deus sabe, irmão. Pode ser que esse vídeo aqui esteja com 200 views só.
e aí ninguém queira assistir. Aí, mas eu fiz, tipo, eu fiz o meu melhor, cara. Eu fiz o roteiro, eu planejei, eu estudei, eu tô aqui gravando, entendeu? Então, assim, faz a tua parte, irmão. E o resto, confia, entendeu? Confia. Se você confia que é o seu plano, eu falei isso já em outro vídeo. Se você acha que quando você começa a realmente aceitar que a vontade de Deus às vezes para a sua vida não seja exatamente igual à sua, né? As coisas ficam bem mais fáceis, tá? Por isso que é importante você realmente definir uma hora para você rezar no começo do dia e tudo mais, né? Enfim, vamos lá para a fase 2 então. Agora eu vou entrar numa parte mais específica aqui de construção do seu projeto, da sua operação, tá? Então, a gente vai definir aqui o nicho que a gente vai trabalhar. Eu já falei sobre esse assunto diversas vezes, vou continuar falando porque isso é uma coisa muito importante para quem está criando um canal. O que eu acredito, tá? Eu acredito nisso aqui, um nicho que eu domino o assunto. Mas dominar o assunto não necessariamente significa que eu sou um baita especialista na coisa. Não preciso ser um baita especialista, mas um assunto que eu conheça bem. Então, se eu vou querer criar um canal, por exemplo, sobre futebol americano, vamos supor que eu queira criar um canal de futebol americano. Cara, eu sei o mínimo do futebol americano. Beleza, então eu posso criar. Mas se eu sei muito, então, pô, eu conheço os 32 times, eu conheço a história do Tom Brady, eu conheço o Patrick Mahomes, eu sei das piadas internas desse nicho, desse universo. Eu sei que o New York Jets, por exemplo, que é um time lá de Nova York, né? É um time horroroso. Eu sei que o Kyler Murray é o quarterback do Arizona Cardinals. Eu sei que... entendeu? Se você sabe de várias coisas desse universo, cara, percebe que para você criar os vídeos, ter as ideias, você vai ter um timing muito melhor para a coisa. Vai ser muito mais fácil. E eu não estou falando que você tem que definir o seu nicho exatamente só por aquilo que você gosta ou não. Mas é muito importante que você, de alguma forma, tenha algum conhecimento sobre o assunto que você vai falar. Certo? Se eu for criar um canal hoje em dia sobre golfe, por exemplo, cara, eu não sei nada de golfe. Eu não sei nem como é que funciona o golfe. Entendeu direito? Como que é o sistema de pontuação. E aí, para eu criar conteúdo sobre isso, eu vou ter que aprender isso, vou ter que estudar, vou ter que saber quem foi lá o Tiger Woods, se ele realmente é o melhor jogador de todos os tempos ou não. Eu nunca vou ter que ver vídeo de golfe, nunca na minha vida eu vi vídeo de golfe, né? Então, pô, vai ser muito mais complicada a coisa, tá? Enfim, você tem que ser um nicho com demanda constante, isso é muito importante. Então, pô, não adianta ser um nicho muito específico, né? Tem que ser um nicho com um CPM relevante também, não pode ser uma coisa horrível. Mas é aí que tá a coisa, né? Se a gente vai fazer um vídeo para os gringos, então, cara, o CPM já vai ser muito bom, já vai ser muito melhor do que aqui no Brasil, tá? De preferência também um nicho que tenha conteúdo replicável em volume. Então, porra, nicho de finanças. Dá para se fazer vídeo infinito sobre muita coisa. Igual, diferença os hábitos dos americanos comparado com os hábitos brasileiros de finanças. Aí você faz um vídeo comparando os dois, mostrando como que o brasileiro é maluco, não sei o quê. Por exemplo, imagina quantas versões desse vídeo dá para fazer. Umas 3.000. Então, assim, seria um bom nicho por causa disso também, entendeu? Então, eu separei aqui alguns nichos, né, e tal. O que eu acredito também que é uma grande vantagem do canal Dark, né? O canal Dark, ele é uma operação que ele é bem enxuto, né? Então você não precisa de uma grande equipe. Por exemplo, se você está fazendo tráfego pago, você precisa de um cara para ficar gerindo lá o Meta Ads, né? Você precisa de um cara você precisa ter ideia de criativos todos os dias. Você precisa de um editor para editar o criativo ou um designer para fazer a imagem. Você precisa aprender a estrutura que é muito complexa. Você precisa ter uma página, precisa instalar na página. Cara, o YouTube é muito mais simples. Você com uma pessoa só é capaz de postar tipo 2 vídeos por dia num canal, entendeu? Então assim, cara, é uma grande vantagem isso. E eu acho que existem alguns pontos que você precisa desde o começo já anotar para que você domine esses pontos. Então, em primeiro lugar, roteiro que retém as pessoas, aprenda sobre storytelling, aprenda sobre criação de loops de curiosidade, estratégia de narração. Dá para você aprender isso muito fácil hoje em dia, né? Uma narração que seja uma narração boa, você já ter um banco de imagens e vídeos já sobre esse assunto, ou aprender a fazer muito bem essas coisas, né?
fazer uma edição básicazinha lá no CapCut, no Premiere, fazer uma thumbnail que chame atenção, título que chame atenção, que converse bem com a thumbnail e consistência, que esse aqui é o principal, porque sem a consistência, irmão, você pode ser o mais brabão aí da história, não vai conseguir, vai dar errado, porque em algum momento você vai desistir, tá? Então, para quem tá aí no CLT, cara, é isso, encontra seu nicho, estuda sobre o seu nicho, consuma conteúdo bom de verdade. Se você só fica querendo construir vídeo de coisa que você não sabe nada, que você nunca viu um vídeo sobre e tal, cara, vai dar muito errado, entendeu? Não coloque uma meta de vídeos prontos, coloque uma meta de horas trabalhadas, como eu havia falado. Um compromisso mínimo de 90 dias. Então, porra, bota aí, se propõe um desafio. Eu vou fazer um desafio dos 90 dias. Nesses 90 dias eu vou trabalhar e vou ver onde que eu consigo chegar. Pronto. Não vou desistir, haja o que houver, mesmo que meu PC pegue fogo, eu vou continuar postando, eu vou continuar trabalhando esses 90 dias. Então é isso, cria esse desafio, cria esse plano de execução, né? Então, outra dica que eu tenho para vocês também, agora que a gente vai otimizar o nosso canal, né? Você não é para você ficar totalmente baseado nas estatísticas do YouTube, né? Eu vejo que isso acontece muito com meus alunos. Ah, fulano posta lá um vídeo, fica desesperado que o YouTube não está entregando, que não sei o quê, que tá horrível agora o algoritmo do YouTube. E aí depois, sei lá, de 2 dias o YouTube entrega. E a pessoa fica feliz. Caraca, lá, o YouTube está entregando, agora eu vou voar. Aí a pessoa fica, tipo, esses 4 dias só olhando essa estatística de impressões, se torturando porque ela fez alguma coisa errada. Irmão, quando você está criando um canal, sinceramente, eu acho que você tem que começar a olhar para esses números de impressão. Então, depois você tiver postado uns 15 vídeos. Ah, e você já está postando constantemente, aí a gente começa a ver outras coisas, entendeu? Mas qual que é o primeiro ponto para a gente construir nosso canal? É botar o carro em movimento, irmão. Entendeu? E aí a gente conserta o carro, vai trocando a roda com o carro em movimento. Mas se você nunca botou teu carro para partir, ou se você só deu uma aceleradinha e parou, cara, vai dar errado, não vai dar certo, entendeu? Então não fica neurótico com essas estatísticas, foca em produzir um bom conteúdo de verdade. Porra, se as pessoas usassem a mesma energia que elas usam para reclamar do YouTube, para ficar tentando analisar número que elas não entendem, para ficar criando teoria maluca, se elas usassem essa energia que elas desperdiçam nisso para criar um conteúdo que seja bom de verdade, porra, caraca, o resultado delas ia ser assim 1000 vezes melhor, né? Então, eu coloquei aqui também algumas coisas. Se o seu vídeo não está indo bem, provavelmente o erro está em algum desses fatores. O gancho inicial, já falei sobre isso em outros vídeos aqui. O ritmo do roteiro, será que não está um roteiro muito genérico, uma coisa muito extensa que as pessoas estão ficando enjoadas de ver? Clareza do título, se ele está se conectando bem com a thumb, com a miniatura. A força da miniatura, será que ela está chamando muita atenção? Ela está se destacando no meio das outras? Será? A ideia do vídeo é boa? Você não está fazendo um vídeo sobre uma coisa que ninguém tem interesse? Pode ser que sim, né? Então, você tem que levar em consideração porque muito provavelmente, assim, 95% dos vídeos do YouTube que não dão certo é um desses problemas aqui ou todos juntos, ou vários juntos de uma vez, tá? Enfim, monetização, cara, você pode começar a desenvolver aí o seu produto próprio, né? Então, eu tenho, por exemplo, lá no meu curso, né? Inclusive, se você não está participando lá ainda da nossa plataforma, eu estou agora acrescentando diversos conteúdos muito profundos lá. Eu vou atualizar com o passar do tempo esse meu treinamento lá, o método Dark definitivo. Estou fazendo um módulo lá agora só de basicão para quem está começando, porque eu vi muita gente que está começando que não sabe de nada. Enfim, está ficando um conteúdo bem legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você não está participando da nossa comunidade lá ainda. A gente ainda tem reuniões mensais para discutir as estratégias aí dos inscritos e tudo mais, tá? Enfim, então você pode criar. Por que eu estou falando isso? Porque um dos meus treinamentos lá é justamente o produto de $9, né? Que é um curso que eu ensino justamente como você faz para desenvolver esse produto, que seria, no caso, esse e-book, como que você faz para montar uma página de vendas interativa, a copy da página de vendas e tudo mais. Então, é uma das formas de monetizar também muito legais, muito bacanas, né? Então, você pode tentar também fazer um canal no mesmo nicho, só que em outro idioma. O que eu sugiro é que você não faça uma coisa exatamente igual, tá? Porque aí você cai
Pode ser que você caia no erro, no problema aí de conteúdo inautêntico, repetitivo, tá? Então, enfim. Cara, agora a questão é o seguinte, falando sobre essa transição mesmo, né? É o seguinte, eu separei aqui alguns tópicos de quando você deve fazer essa saída do seu trabalho, tá? Quando você conseguiu ter uma receita consistente por 6 meses, pelo menos, você possui alguma espécie de reserva financeira e você possui algum plano B ou C. Então, por exemplo, eu vou sair do meu emprego porque há 6 meses meu canal está dando lucro aqui, eu já consigo me sustentar, eu acho que só vai melhorar, juntei um dinheirinho e se tudo der errado eu posso pegar o carro do meu pai emprestado, vou fazer um Uber e vou me manter assim. Beleza, olha só, você tem um plano B, você tem uma reserva, você tem consistência já no seu emprego. Então, olha só que maravilha. Você vai sair tranquilo do seu trabalho, não vai ficar com remorso, peso na consciência. Mas eu vi a história de fulano que pegou o cheque especial, não sei o quê. Cara, assim, é aquela história, né? Muita gente faz muita cagada e a gente nunca fica escutando depois. A gente ouve a história daqueles 1%, 0,01% das pessoas que deram certo, né? Tem um ditado em inglês chamado Dead Man Tells No Tales, né? Que significa homens mortos não contam histórias. Ou seja, as pessoas que fizeram merda, tomaram a decisão horrível na vida, elas não ficam espalhando essa história depois, né? Mas a gente acha que, porra, que com você vai ser diferente, que você não precisa de planejamento nenhum, que você pode sair e tocar o terror. Eu discordo disso, tá? Então, quando você conseguir ter mais tempo disponível depois de sair do seu CLT, você vai poder aumentar a produção, testar novos formatos, criar novos canais, né? E aí, se for o caso mesmo, contratar pessoas para te ajudar e tudo mais, né? Que isso aí você consegue justamente aumentar muito a produção, né? E o resultado, né? Então é isso, pessoal. Muita gente acaba fracassando por impaciência, né? Mas eu acho que, resumindo tudo nesses 3 princípios, fica bem claro o que eu quis passar para vocês. Estrutura antes da decisão, consistência, estratégia antes da emoção. Né? Isso aqui tá até meio cinemático demais, assim, né? Então, enfim, pessoal. Mas é isso aqui o vídeo. Eu espero que eu tenha passado para vocês aí algumas informações úteis que ajudem vocês. Se você curtiu, não esquece de se inscrever aqui no canal também. E se você quiser um conteúdo ainda mais profundo, quiser estudar comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da minha mentoria e da minha mentoria coletiva, né? Que é o meu curso, que a gente faz um encontro lá todos os meses e tô todos os dias, todas as semanas postando mais coisa lá. Beleza? Tamo junto então, pessoal. Um forte abraço aí, valeu e até o próximo.